começa agora mais um Câmara Entrevista. A nossa entrevistada de hoje é a advogada Márcia Rochins, especialista em Direito Previdenciário, que há pouco assumiu a presidência da OAB Bagé, fazendo história como a primeira mulher a presidir a entidade. Oi, Márcia, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Bruna. Obrigada. É um prazer estar aqui na TV Câmara falando sobre o trabalho da nossa OAB, nesses quase 150 dias de gestão. Me conta, então, um pouco da tua trajetória de vida, né? Por que tu escolheu o direito? Olha, eu sempre falo aquela frase clichê, né, que eu acho que foi o direito que me escolheu. A minha irmã já fazia, né, faculdade de Direito aqui na Urcamp. E eu gostava muito de tudo que ela me contava, assim. Eu era menina ainda e já era apaixonada por esse viés de auxílio ao próximo, de uma sociedade mais justa, como é que nós podemos trabalhar, né, em uma profissão para que nós possamos atuar nisso na sociedade. Eu sempre achei maravilhoso tudo, né, que vinha do direito. Então, eu morava com meu pai na zona rural, né, de Aceguá, e achava aquilo maravilhoso, vir para a cidade fazer uma faculdade, e ela sempre me incentivou. Ela sempre disse, faz direito porque eu acredito muito que tu vais gostar, né, do direito e também vais gostar de estar, né, junto a mim na profissão. E foi aí que tudo começou. Eu consegui um trabalho na cidade, vim e já ingressei no curso de Direito e não parei nunca mais, né? Somente advogada, desde 2004, quando eu me formei. Uhum. E a OAB Rio Grande do Sul, né, é uma das entidades de classe mais tradicionais do estado. Qual é a importância de ter uma mulher pela primeira vez à frente da entidade aqui em Bagé? É uma honra, né, Bruna? É uma honra ser a primeira mulher em 89 anos de OAB Subseção Bagé. Agora, 19 de abril de 2023, faremos 90 anos. Então, foram barreiras, né, que foram vencidas pelas colegas advogadas que já trabalhavam também pela ordem. Antes mesmo de eu receber na minha mão, eu me formei em 2002, recebi a minha credencial em 2004 e já comecei a atuar nas comissões mesmo antes de ter a credencial nas minhas mãos. Acho que eu me dediquei sempre à ordem, porque o trabalho de ordem é fascinante. É fascinante, é incrível o que nós podemos fazer tanto pela advocacia quanto o que nós podemos fazer pela comunidade. Então, para mim, eu agradeço os colegas, né, que votaram, que 86% dos votos, né, confirmaram a nossa chapa. Nós temos um grupo maravilhoso, um grupo de colegas comprometidos. Então, eu digo que ser a primeira mulher é uma honra muito grande e é um compromisso também muito grande, de seguir abrindo portas para outras mulheres, outras advogadas, para que conheçam esse caminho de ordem, trabalhem pela ordem e que nunca mais essas portas se fechem, que permaneçam sempre abertas para as advogadas. Hoje nós vivemos outra época. A advocacia sempre foi uma profissão mais masculina, historicamente falando. Então, é um ciclo natural de espaços que antes eram extremamente masculinos serem também ocupados por mulheres. E nós, enquanto mulheres, temos que seguir mantendo esses espaços abertos para mulheres, para que realmente mais mulheres venham ocupar e fazer esse trabalho, porque nós temos outra visão, né? Enquanto é mulheres. Importante a gente se sentir representada, né? A gente olhar para uma entidade como a OAB, a pessoa enquanto advogada, ou eu enquanto cidadã, e ver que tem uma mulher que chegou à presidência dessa entidade, né? Isso é muito importante. E como é que foi a tua trajetória dentro da OAB, né? Que tu já nos contou que tu nem tinha ainda a carteirinha, já estava lá trabalhando e dentro da entidade, querendo saber um pouco mais, te interessando.
E daí tu nunca mais parou, foi sempre tu participou de todas as diretorias até então, como é que foi? Sempre, Bruna, sempre participei de todas as... Não de todas as diretorias, mas em 2004 eu recebi a minha credencial das mãos do presidente da OAB, Dr. Reginaldo Gasso Rodrigues, com quem eu fazia estágio. Me formei, fiquei trabalhando com ele e eu recebi a minha credencial em março e em maio de 2004, eu recebi a minha... já trabalhava com ele, né? Mas eu recebi a minha primeira portaria para trabalhar como secretária da Comissão de Cultura. Então, isso foi um marco da Comissão de Cultura. Eu passei pela Comissão da Mulher Advogada, Comissão da Jovem Advocacia. E em 2009, lembro claramente, eu estava com o meu filho de 3 meses em casa, e 2 meses, e o presidente Chico, né, me convidou para participar da próxima gestão, porque eles precisavam de uma conselheira. Disse, olha, eu não vou aceitar, porque neste momento estou dedicada, né, à maternidade. E ele disse assim, não precisa tu dizer não, aceita que nós vamos te dar todo o suporte necessário. Eu aceitei, então, e eu já comecei a fazer parte da gestão do Dr. Roberto Retti, de 2010 a 2015, como conselheira. Depois, o Dr. Marcelo Marinho me convidou para a gestão dele ser secretária-geral adjunta, de 2015, 16 e 17. E depois, agora na gestão anterior dele, eu fui vice-presidente. E da vice-presidência, agora estou presidente. Então, assim, começou no trabalho de comissões, conselho, depois passei... Fui galgando o meu espaço. Né? Eu digo que a minha trajetória é formada, eu ocupei todos os espaços que eu poderia ocupar, né? Só não fui tesoureira. Seria como numa empresa, assim, como a gente diz, que tu começa, tipo, de baixo, assim, vai conhecendo melhor até tu poder chegar ao topo e para ter o comando, né? Para entender melhor. E é necessário, Bruna, a gente conhecer todos os espaços da ordem, porque todos eles são importantes e diferentes. Né? Nós temos, sim, uma grande diferença entre ser conselheiro, que é trabalhar com a ética, né? Julgar não, dar parecer em processos éticos que envolvam o exercício da profissão, e depois ser secretária, que é auxiliar diretamente, assim como vice-presidente, o presidente, e agora, então, enquanto presidente, é muito diferente. Mas é importante, sim, que a gente passe por tudo para entender a importância e a grandiosidade da ordem. Claro. E uma das funções primordiais, né, da ordem é garantir o trabalho pleno dos advogados. Tiveram muitas mudanças, muitos problemas no trabalho do advogado durante a pandemia, como é que foi isso? Olha, a pandemia foi para a advocacia, acho que um dos piores momentos que nós já enfrentamos. Porque a advocacia passou por... o advogado, que ele é somente advogado, né, como no meu caso, eu digo que eu falo por experiência própria durante a pandemia, que ele sobrevive dos honorários. E os honorários nós recebemos quando o processo geralmente finda, né? Ou consultas que a gente também cobra, mas os honorários que nos garantem a subsistência, eles decorrem de uma celeridade processual. E o que nós vimos durante a pandemia? Os prédios fechados, a justiça lenta. Nós entendemos que era um momento onde a saúde era primordial. Mas a advocacia e o poder judiciário, eles também são serviços essenciais e não foram tratados dessa maneira. Foram praticamente os últimos a retornar. A justiça trabalhista agora está reabrindo. E cai naquilo que a gente diz que a justiça já é lenta, né? Porque tem muitos processos, tem muito processo antigo em andamento, enfim. E aí travou mais ainda por 2 anos. Travou mais ainda. Nós já tínhamos a Justiça Federal, que foi a que melhor teve o seu fluxo, porque ela já era uma justiça digital, processos tramitando na forma eletrônica, a justiça trabalhista também, mas dependendo mais do que as outras de audiências presenciais, né? Em certos casos, não tem como um trabalhador rural que demanda contra o empregador fazer uma audiência, não tem smartphone. E a justiça estadual, então, que não tinha ainda a tramitação na forma eletrônica,
apenas física, ficou 1 ano com os processos parados em pilhas. Não dessa maneira, né, Bruna? Mas com os processos parados, os servidores dando movimentação, mas aquele processo que dependia de uma audiência, ele não anda. Então, assim, quando foi implementadas as audiências online, eles começaram a andar. Mas muitas vezes o foro fechava, né, por questões de saúde, determinado fechamento, e tu não conseguia acessar aquele processo físico. Tu não conseguia dar andamento. Tu precisa ver a petição que está lá dentro para... Né? Não tinha. Então, eu digo que a pandemia acentuou e mostrou a deficiência do Poder Judiciário. Por isso que nós sempre, quando retornamos, e eu fui visitar, um dos primeiros atos de gestão, visitar a direção do foro, para que nós possamos, em conjunto, organizar uma maneira de que tenhamos celeridade na tramitação de alguns processos que ainda estão com tramitação mais represada. E, graças a Deus, Bagé foi uma das primeiras comarcas onde a digitalização chegou plena. Hoje nós temos praticamente, ou sim, 100% dos processos ativos, né, que estão aptos para serem digitalizados, já digitalizados. Isso para nós é incrível porque vai te permitir acesso mais amplo ao processo. Acesso com o advogado podendo acelerar a tramitação, digamos assim, porque ele tem acesso de dentro do seu computador. Porque eu imagino que muitas vezes a pessoa que é o cliente do advogado, né, ele tem pressa, logicamente, né, o advogado também tem, mas o cliente fica, às vezes, eu imagino que até fora de horário. Doutora, como está o meu processo? Doutora, como está o meu processo? E muitas vezes ficava naquela de, eu tenho que ir lá olhar para ver a quantas andas, se saiu teve algum andamento, enfim. E agora fica bem mais prático, né, para vocês com essa questão do processo online, eu imagino. É muito mais prático, é mais célere. Nós conseguimos organizar dentro do nosso escritório melhor os nossos prazos. Então, ao mesmo tempo que a pandemia trouxe a deficiência, Sim, talvez traga a solução, né? Traga uma maneira de andar mais rápido. Exatamente. Nós precisamos entender que o Poder Judiciário é feito por vários operadores. E eu sempre digo que a todos nós interessa que a gente possa exercer a nossa profissão da melhor forma. Tanto juízes, quanto promotores, defensores, advogados. Um processo parado é péssimo para o nosso cliente. É péssimo para a advocacia e para o judiciário também, porque do judiciário também é exigido uma prestação jurisdicional célere. Então, a pandemia veio para que a gente desperte, mostrou o que nós tínhamos de deficiência e eu acredito que fez com que nós tenhamos o entendimento de que precisamos unir todos os operadores para melhorar, porque se nós tivermos uma prestação jurisdicional célere, todos ganham. Sim. E não é uma questão de um atacar o outro, né? É uma questão de um querer ajudar o outro para a coisa fluir, né? Não é o magistrado o culpado, não é o promotor o culpado, não é a advocacia culpada, porque como diz o presidente Leonardo Lamacchia, né, o presidente da seccional do Rio Grande do Sul, a morosidade da justiça não é do advogado que cumpre prazo. Claro. Porque se abre um prazo para mim de 5 dias, eu sou obrigada a cumprir em 5 dias. Então, não é um advogado o culpado. A culpa é de um sistema judiciário falho em questões muitas vezes até econômicas, porque nós precisamos sim, né, que o Poder Judiciário olhe para cada uma das comarcas e enxergue as suas deficiências. Deficiências de servidores. Se um servidor se aposenta, Bruna, nós precisamos de um novo servidor. Claro. Nós agora vamos passar por isso com várias aposentadorias que a gente sabe que vão acontecer aqui e não temos servidores destinados para Bagé. Não é admissível isso. Se nós temos um Poder Judiciário com deficiência de servidores, é óbvio que a prestação jurisdicional é lenta. Então nós precisamos unir esforços e trabalhar em conjunto para apontar as deficiências e organizar de uma maneira que nós possamos ter eficiência. Até a própria questão, por exemplo, de órgãos que influenciam diretamente no trabalho de vocês, como o INSS, né?
que também tem muitas deficiências, que está com muitos problemas, com deficiência de pessoal, deficiência no sistema, que eu vejo, seguidamente eu vejo advogados, né, reclamando que o sistema cai muito e que não consegue acessar e não consegue dar andamento no processo do cliente, porque ele depende de uma perícia, porque... Então é todo um processo que não é só o advogado querer ou só a justiça se organizar, né? É um sistema brasileiro, né? É o sistema brasileiro que precisa entender que o destinatário das normas é o cidadão, tanto do Poder Judiciário quanto do INSS, né? Reunimos a nossa diretoria e fomos visitar a gerente da agência aqui em Bagé, também no mês de março, no início da gestão, porque se avizinhava essa greve de peritos que teve e nós não tínhamos já perícias designadas aqui, o pessoal tinha que ser deslocado a Dom Pedrito, Livramento, sem assistente social há mais de ano aqui em Bagé. E pessoas que muitas vezes já estão com problema de pessoas, dinheiro, né? Geralmente a assistência social é em casos de vulnerabilidade econômica. Como que uma pessoa vai necessitar se deslocar até Pelotas, Uruguaiana, como eu soube, para fazer uma perícia assistencial? Não é crível que o sistema que foi criado de assistência social ao cidadão e ele te exige um esforço incompatível com a sua capacidade. Então, depende de nós apontarmos e corrigir. Nós temos uma comissão de Seguridade Social no Rio Grande do Sul muito atuante, que sempre vai, assim, nas gerências executivas, buscar uma melhor comunicação entre a Seguridade Social e também as gerências executivas, porque essa fala é importante, né? Para nós entendermos o que está acontecendo e buscar uma solução. Uma solução, né? Mas muito também tem a ver com a questão do funcionalismo público, né? A falta de valorização, até a falta dos próprios concursos, né? Para substituir os profissionais que estão se aposentando, os profissionais que porventura precisam tirar uma licença. Então é todo um processo que envolve mais gente, né? Super complexo. Bagé forma muitos bacharéis em Direito anualmente, né? A gente atualmente está com 2 faculdades presenciais de Direito. Como é que está o mercado para a advocacia em Bagé? A OAB tem uma comissão que dá atenção para os jovens advogados, para quem está ingressando no mercado? Nós temos a Comissão da Jovem Advocacia, né? O presidente dela é o Dr. Adson Crespo, um jovem advogado muito competente, muito dedicado à jovem advocacia, tanto no contexto de suporte ao início do exercício da profissão, tanto quanto de propiciar grupos de estudo e também de atender às dificuldades que surgem. Olha, estou para fazer uma audiência, tenho uma dúvida. A Comissão da Jovem Advocacia, justamente ela existe, né, para dar o suporte inicial. Dentro da OAB, nós criamos agora, durante a pandemia, um escritório compartilhado. Aquele advogado jovem que está iniciando no mercado de trabalho, que ainda não conseguiu montar o seu escritório, ele pode atender na OAB o seu cliente com horário de agendamento e utilizar todos os nossos equipamentos, impressoras, porque às vezes o colega, em meio à pandemia, isso nos preocupou muito. O colega sai, recebe a sua carteira da OAB, entra no mercado de trabalho, não conseguia montar o seu escritório, já tinha clientes para atender. Então, nós montamos uma sala de meios digitais para possibilitar que fizessem as audiências lá dentro da OAB tipo mesmo. Um coworking, assim. Tipo um coworking. O coworking ainda vai ser criado agora. Já tem um projeto de nós criarmos dentro da ordem um coworking. Por quê? Porque quanto mais virtual se torna o exercício da advocacia pelo processo eletrônico, o espaço físico às vezes não é tão utilizado. E o jovem advogado não tinha condições de locar um espaço. Né? Então nós criamos dentro da OAB uma sala, né? Um escritório compartilhado. E também uma sala dentro desse escritório compartilhado para atendimento. Então ele consegue ir na OAB, atender o seu cliente, ele faz todos os procedimentos, ainda consegue imprimir a documentação, né? É um suporte. E nós sempre, quando entregamos a credencial, nós falamos para a jovem advocacia o quanto é importante se inserir nesse contexto de OAB. Porque a ordem serve exatamente para isso. Para que a advocacia se sinta acolhida, para que a advocacia sinta que existe um local onde ela pode buscar informações,
como eu posso proceder de tal maneira, né? Sempre respeitando a ética, esse comprometimento com o nosso código de ética e disciplina, que é muito importante, porque ele sai da universidade estudante ainda, a gente se torna advogado, e não é só a aprovação no exame de ordem. Claro que com os estágios sendo necessários, já sai com maior conhecimento, mas o dia a dia da advocacia, o dia a dia do atendimento ao cliente, ele é diferente. Porque aí já não é mais aquela questão de testes, tu já estás, né? Já tá atuando, no caso né? concreto, atuando. Então nós prestamos todo o suporte à jovem advocacia, e eu fico muito feliz de ver que a jovem advocacia cada vez mais está vindo para dentro da OAB e buscando esse suporte. É uma das principais atuações da nossa gestão também, o suporte à jovem advocacia. E tem também as comissões internas, né? Elas atuam em diversas áreas da sociedade. Quais são as principais comissões ativas em Bagé e quais as atividades delas que podem ser destacadas? Bruna, nós estamos hoje com 34 comissões instaladas, mais o projeto OAB Vai à Escola. Dessas 34 comissões, claro que nem todas ainda já organizaram o seu calendário anual. A coordenadora das comissões, eu digo meu braço direito, meu braço esquerdo, a minha cabeça, inclusive as minhas pernas, é a doutora Vanessa Budó. É uma jovem advogada que também tem essa mesma paixão, digamos assim, pelo trabalho de ordem. E ela organizou todas as comissões. Alguns coordenadores permaneceram, né? Outros vieram, né, para se somar nessas comissões, mas eu acho que as que estão mais inseridas é o contexto da necessidade de atuação delas. Isso muda muito também, porque, por exemplo, Comissão da Criança e do Adolescente, ela trabalha bastante no contexto escolar também, demandas das escolas para falar sobre alguma questão atinente à criança e ao adolescente. Nós trabalhamos na época de Páscoa, nós fizemos uma campanha de Páscoa linda, onde nós entregamos no CRAS do Prado Velho doações, inúmeras doações. Fizemos também uma fala com a comunidade. Mês da Criança, nós fizemos também geralmente uma festa para as crianças numa localidade que também, né, seja de situação de vulnerabilidade econômica. Na pandemia teve uma campanha, né? Nós fizemos matéria sobre uma campanha, que acho que era da Comissão da Criança e Adolescente, né? Fizemos também. E principalmente na época de ficar dentro de casa, muitas vezes a criança com seu agressor. A questão da agressão. Então essas comissões. A Comissão da Mulher Advogada, que há pouco tempo passou aqui pela Câmara, né? Eu digo que foi, acho que assim, um grande prêmio da nossa gestão, a aprovação da lei, né, da violência doméstica. Nós tínhamos uma campanha Bem Me Quer, lançada no passado, que se transformou em lei, foi aprovada por unanimidade aqui na Câmara de Vereadores, e já foi sancionada essa semana passada pelo prefeito municipal, e agora é lei, que todo estabelecimento comercial, bares, restaurantes, hotéis, motéis, eles têm que ter afixado o número do Disque Denúncia. Esse projeto partiu de dentro da OAB, através da Comissão da Mulher Advogada. É uma comissão muito atuante, já fez inúmeros eventos agora nesses quase 150 dias de gestão. Temos a Comissão de Processo Civil também, que é uma comissão dedicada aos estudos do processo civil. Comissão de Direito de Família e Sucessões. Mas eu não posso falar todas, Bruno, porque são muito trabalho que nós fizemos, 3, 4, agora neste mês de junho, é o mês da advocacia trabalhista, né? Então, nesse mês nós vamos ter, inclusive, a vinda do presidente do TRT da 4ª Região para nos dar uma palestra. Então, assim, as comissões são o braço da OAB, que vai do apoio à advocacia à cidadania. E com elas é que nós conseguimos chegar em todos os lugares, porque são 34. Então, nós conseguimos ampliar o trabalho de ordem, né, e fazer um trabalho muito integrador, a advocacia na comunidade. E o projeto OAB Vai à Escola, nós já estamos agora com várias escolas solicitando palestras, e isso é muito importante, Bruna, que se diga, que é só solicitar o tema, que nós temos grupos de trabalho dentro do OAB Vai à Escola, que a OAB vai até a escola e faz uma fala sobre
violência doméstica, direitos da criança e do adolescente, Estatuto da Criança e do Adolescente, direito dos animais, né? Então, enfim, é a OAB, como a gente diz, é a OAB na comunidade. Na comunidade. Uhum. Atuando para a comunidade também, né? Para a comunidade também. E as pessoas que assim, da comunidade, né? Que tenham algum problema, alguma dúvida, algum questionamento, porque eu sei também tem, por exemplo, a Comissão da Igualdade Racial, né? Se a pessoa, de repente, foi vítima de racismo, ou quer consultar, ela pode se dirigir à OAB e pedir um apoio, conversar? Com certeza. Nós temos a Comissão da Mulher Advogada, ela atua diretamente na violência. Né? Ouvimos, se é caso de entrar em contato com a Delegacia da Mulher, ou então é caso do Ministério Público, todo o suporte é dado. Cada comissão tem o seu coordenador. Então, a pessoa que precise de alguma orientação com relação à diversidade sexual e gênero, igualdade racial, ou até mesmo, às vezes, precisa de um suporte da OAB. Tá? É só se dirigir até a nossa sede, que fica na Caetano Gonçalves 1011, falar com a Lúcia, que é a nossa secretária lá, que ela passa o telefone da coordenadora da comissão correspondente, e ela entra em contato e tem esse suporte. E todas as sextas-feiras, nós atendemos à tarde na OAB com a ouvidoria. O que é a ouvidoria? É o cidadão que precisa de uma orientação. Olha, onde é que eu faço a minha carteira de identidade? Onde é que eu encaminho o meu seguro-desemprego? O que eu posso ir no INSS sem fazer agendamento? Enfim, dúvidas da comunidade. A nossa ouvidoria, na casa do advogado, ele presta todo o suporte. Até porque a própria questão da violência contra a mulher, muitas vezes a mulher vai fazer uma consulta primeiro, né? Para depois ela se informa, ela vai sondando, para depois ela propriamente fazer a denúncia, ela conseguir falar sobre o assunto, né? Então é importante que as pessoas encontrem esse suporte nos mais diversos lugares, né? Na OAB, a Coordenadoria da Mulher, enfim, nos lugares que elas possam ir buscar, que não seja direto na delegacia, porque às vezes assusta, né? O entrar na delegacia ou ir à delegacia. E muitas vezes elas nem sabem se é para ir na delegacia, acionar a Patrulha Maria da Penha ou simplesmente buscar um advogado para entrar com uma ação judicial. Então, eu vou na delegacia, vou me expor, mas não era para eu ter ido lá, porque eu fui e não era o local adequado. Então, esse suporte de busca e informação, a gente sempre faz, porque é um papel, como eu te disse, da ordem auxiliar a comunidade. E nós estamos ali, sempre tem alguém para dar esse suporte. Que bom. Legal. Então, te pedi também, né, para falar o que é o troféu Dr. Arnaldo Faria e qual é o critério para a entrega. O troféu Arnaldo Faria, ele é entregue para os advogados com 30 anos de inscrição na ordem, inscrição definitiva. E nós entregamos sempre no mês da advocacia. Antes nós fazíamos o jantar baile do Rubi. Mas com a pandemia, nós ficamos praticamente sem realizar essa entrega do troféu de forma mais festiva. Esperamos que este ano, no mês de agosto, data provável 19 de agosto, nós possamos entregar o troféu Arnaldo Faria aos colegas advogados, porque 30 anos, de inscrição e de trabalho. É uma vida, né? É uma vida inteira. E é uma maneira de nós prestigiarmos o colega, homenagearmos o colega, a colega, que está completando esses 30 anos. Eu sempre participei de todos os jantares e de todos os bailes do Rubi. Hoje nós falamos em jantar do Rubi. Porque antigamente eram bailes famosos. Eram bailes famosos, como nós tínhamos grandes eventos, tantos, aqui na nossa sociedade. Infelizmente, a pandemia, ela nos retirou isso, mas eu espero que este ano nós possamos novamente retomar o jantar festivo, a entrega solene, porque é muito importante, sim, para a advocacia receber esse carinho da ordem, Claro, esse reconhecimento, esse reconhecimento pela dedicação. E quais são os principais desafios da tua gestão frente à ordem? Olha, são vários. Eu acho que a advocacia vive uma era de recomeços, Eu não te diria, assim, só desafios, mas eu acho que a meta da gestão
é aproximar a advocacia de novo com a sua casa. Todas as credenciais e todo colega que nós recebemos, nós dizemos, vem para dentro da tua casa. Né? Nos ajuda a construir uma nova ordem, mais inclusiva, mais participativa. Né? Como eu já te falei, o maior desafio é manter essas portas abertas para as mulheres. Né? É o contexto do entendimento que sim, uma mulher era capaz, já antes de ter ocupado esse cargo, né? Não é porque é a Márcia, é porque é uma mulher, eu sempre digo isso. Eu estou hoje presidente, quero que muitas outras me sucedam. Então a minha gestão, ela tem que ser uma gestão eficiente, uma gestão participativa, uma gestão onde as pessoas sintam representatividade. E nesses 150 dias, o que nós temos prezado? Né? Justamente por isso, por ouvir a advocacia. Nós fizemos em março a primeira conferência da advocacia. O que foi essa conferência da advocacia? Foi trazer para dentro da OAB os advogados e ouvi-los. Ouvir as demandas, ouvir aonde a pandemia deixou essas dificuldades. E buscar as soluções. Nós ouvimos, nós realizamos atas, nós fracionamos essas atas e fomos a todos os órgãos, delegacias, presídio, INSS, como eu já te falei, Poder Judiciário Estadual, Federal e Trabalhista. E a todos eles nós entregamos as demandas da advocacia, conversamos, explicamos o que nós entendemos que é necessário ter, né, um ajuste. E acho que esse é o papel nosso enquanto diretores. A nossa equipe é maravilhosa, Dr. Carlos Silva, nosso vice-presidente, a doutora Lélia e a doutora Mireia, secretárias, o Dr. Mariano, nosso tesoureiro. Nós realizamos reuniões mensais, onde dali saem as necessidades, né, da comunidade, as necessidades da OAB, a necessidade dos colegas. Então, eu acho que assim, uma gestão participativa, uma gestão inclusiva, voltada para a advocacia, voltada para a comunidade. Essa é a nossa meta. Né? Tomara que a gente consiga, né, fazer com que, ao final destes 3 anos, a gente tenha muitas vitórias, né, no que a gente se propõe. E já começamos, como eu te falei, com um projeto de lei acolhido aqui na Câmara de Vereadores. Para nós foi um reconhecimento de um trabalho, né, da Comissão da Mulher Advogada. Isso nos marcou bastante. Estamos buscando melhorias em todos os sentidos. A nossa casa também, né, passando por reformas. São 2 anos e meio que temos pela frente. Mas eu acho que o estar, a OAB estando na comunidade e a OAB estando próxima da advocacia é o que agora nós mais precisamos. Bem, então vou te agradecer, né, pela tua disponibilidade em ter vindo aqui conversar conosco, falar um pouco mais, né, sobre a OAB, sobre esse momento tão importante de ter uma mulher à frente dessa entidade, né, que é uma conquista com certeza para todas nós. Me sinto também homenageada de certa forma e acho que essa conquista é nossa também, né, de ver mulheres cada vez mais galgando os degraus e chegando, né, ao topo. Então, te desejar sucesso aí na tua gestão, né, e nos colocar à disposição. O que precisar da TV Câmara Bagé, a gente está à disposição. Muito obrigada, Bruna. Que eu seja realmente, né, representatividade para todas as mulheres. Eu digo que eu tenho uma história, falei no meu discurso de posse, que foi a posse solene, né, porque nós já estávamos empossados desde 13 de janeiro. Ouvi falar desse discurso, ficou famoso. Ficou famoso. Falar o quanto nós precisamos nos empoderar do que nós acreditamos. Né? Hoje, se eu olhasse para trás, Bruna, e visse de onde eu vim, né, todas as batalhas que foram vencidas, que este posto que eu ocupo agora de presidente da Ordem sirva para mostrar para todas as mulheres que é possível sim, né, que não é questão de desistir jamais de um sonho, que talvez eu nem tenha sonhado, mas que talvez era necessário, né, que eu o realizasse, porque foram tantas portas que foram se abrindo, e eu sempre digo, quando uma porta se abre, é porque é para nós, e porque nós temos que mantê-las abertas. Então, te agradeço, Bruna, nós estamos sempre à disposição. A OAB é uma casa de portas abertas, e espero que sempre seja vista dessa maneira. Quando eu recebo um jovem advogado,
lá e entrega a credencial, ele diz, eu estou me sentindo em casa. É a recompensa do nosso trabalho. E estar inserida na vida da comunidade é uma das grandes metas. Então, assim, sempre à disposição. Obrigada pelo espaço. É um prazer falar da nossa ordem. Obrigada, Bruna. Muito obrigada. Então, encerramos aqui o Câmara Entrevista. Acompanhe as novidades da nossa programação nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, TV Câmara Bagé. Até mais!